A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estaremos iniciando um novo trimestre na nossa revista nova, que tem como título As Promessas de Deus. O subtítulo diz: Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa é a revista e o tema do nosso quarto trimestre de 2024. Eu acredito, confio eu, que vai ser uma bênção para a nossa vida. Já também adiantando os assuntos da semana, nós estaremos iniciando também a revista dos jovens, né, que tem como título Alcance um Futuro Feliz e Seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E essa lição dos jovens será ministrada por mim e também nós temos aí a revista dos adolescentes, que será ministrada pela psicóloga e esposa Daniele Ricobelo, e tem como título Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Então vai ser um trimestre aí bastante abençoado para vocês aí do canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? E se você já é inscrito do nosso canal, gostaria de pedir para vocês aquele like do céu, aquele like abençoado que tem nos fortalecido muito. Também deixe o seu comentário, isso é muito importante. E se possível, deixa aí também o compartilhamento. Isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Lembrando também que nós já temos uma aula sobre o sumário. Nós temos uma aula já no canal sobre o sumário dessa nova lição, tá? Então vamos lá. A nossa primeira lição, lição de número 1, terá como título As Promessas de Deus. Então vamos trabalhar essa questão. O texto áureo: E disse-me, Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O que nós podemos extrair daqui? As promessas humanas, elas estão fixadas em pré-condições que sofrem alterações bruscas. Mas nós não estamos falando sobre as promessas humanas, mas sim aquela que vem da parte de Deus, e o próprio texto diz aqui que ele vela sobre a sua palavra para que ela possa se cumprir. A verdade prática: Deus faz suas promessas. Aí ele vai colocar aqui, para que experimentemos um quê? Um relacionamento mais próximo com Ele. Então, quando eu falo de promessa, eu estou falando que promessas é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Ou seja, eu estou falando de um compromisso oral ou por escrito. E dentro dessa questão que o autor colocou aqui para nós podemos concluir que a promessa fortalece os vínculos de amizade, amor e experiência. Então, as promessas que vêm da parte de Deus ajudam a estabelecer esses vínculos, a fortificar a amizade, fortificar a fé que nós temos no próprio Deus, tá bom? Então, quando eu falo de promessa, eu estou falando que, embora se refira ocasionalmente à palavra do homem dentro do contexto bíblico,
essa palavra na Bíblia se relaciona com o que Deus declara que vai acontecer. Então não existe meio termo, não existe meia palavra, não existe nada pela metade. É que irá acontecer. A primeira grande promessa de Deus está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde está falando sobre a vinda do Messias Salvador. Paulo também vai falar sobre as promessas de Deus, que elas têm a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa. Ela é livre de legalismo e da dependência do esforço humano. Assim nós entendemos promessas de Deus dentro do texto bíblico. Leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 55, do 6 ao 13. Versículo 6, versículo 7, tem dois verbos importantes. Buscai ao Senhor, e o versículo 7, deixe o ímpio, ou seja, aquele que busca e busque enquanto se pode achar. Aquele que está em uma situação complicada de pecado, continua no mesmo caminho, até que ele possa se converter. Então, o versículo de número 8 vai especificar um paralelismo entre pensamentos que são maiores e melhores do que os humanos, os caminhos também do Senhor que são melhores e maiores, tá bom? E no versículo 9, versículo 10, nós temos comparações também, porque o autor vai falar sobre céus e terra, caminhos altos, pensamentos altos. Ele vai usar o exemplo da chuva, da neve, e no versículo 11 ele usa todo esse contexto de caminho, céu, terra, chuva e neve para exemplificar para nós que a palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia, mas antes vai fazer tudo naquilo que a enviei. Então aqui nós temos um exemplo bem interessante usado por Isaías, comparado com as promessas de Deus. O versículo 12 vai falar sobre essa alegria, sobre essa paz, sobre esse prazer que o salvo, o cristão, o homem de Deus e a mulher de Deus tem quando ela coloca a sua confiança nele. O versículo 13 vai falar: em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, ou seja, por testemunho, por sinal eterno que nunca se apagará. Ou seja, toda a promessa que sai da boca de Deus e ela se cumpre, se torna um testemunho na história daquilo que ele é e daquilo que ele pode fazer, tá? Então nós vamos aprender aqui no nosso plano de aula o que são as promessas, aonde elas estão fundamentadas, a forma de identificar os tipos, os propósitos. O autor coloca aqui na apresentação da lição o convite especial da parte de Deus para participar dessas promessas, os fundamentos dessa promessa e os tipos e propósitos, tá? Então, as promessas de Deus revelam a vontade dele para o seu povo, amém? Então vamos para o nosso comentário para nós aprofundarmos um pouco mais. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Então, o autor do livro busca a reflexão. Que livro? É essa revista. O autor do livro busca a reflexão
sobre o relacionamento entre Deus e o homem, ou seja, o ser humano, e as promessas que estão envolvidas dentro desse relacionamento. Qual é o papel, qual é a importância, qual é o significado que essas promessas têm no relacionamento entre Deus e o ser humano, tá bom? Então, o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus estão intrínsecas aqui na nossa lição. Vamos lá? Tópico de número 1, um convite de Deus. Subtópico 1, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina, tá? Se você voltar no capítulo 54, é importante que você leia o 54 e o 55. Porque no 54 nós temos um convite para a misericórdia oferecida por Deus, tanto no capítulo 54 quanto no capítulo 55, tá? Tanto é que aqui o autor vai dizer, o versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. O autor citou neve, céus, terra, caminhos, pensamentos, chuva, neve, o semeador, o pão. O semeador pode semear, mas nem sempre ele vai colher o pão. Os céus podem mudar, a terra pode mudar, os caminhos podem ser alterados, os pensamentos podem ser manipulados, a chuva pode faltar, a neve pode não cair no tempo certo. Fato é que se tudo isso der certo nesse tempo ao qual nós vivemos, talvez a sua finalidade e o seu propósito e o seu objetivo talvez não sejam alcançados. Pode cair a chuva, mas pode cair em pequena quantidade. Pode cair a neve, mas ela também pode ser exagerada e em vez de ter o seu ciclo natural, ela sai do seu ciclo normal. Então, os caminhos do homem, o pensamento do homem, podem não ser os pensamentos de Deus. Mas uma coisa o autor Isaías, no caso, deixa muito, mas muito bem claro no versículo 11. Essas coisas atemporais, elas, temporais e atemporais, podem não acontecer, podem não se concretizar, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Se cair neve ou não, a palavra de Deus se cumpre. Se cair chuva ou não, a palavra de Deus se cumpre. Se os pensamentos do homem forem efêmeros, não serem grandiosos, a palavra de Deus ainda continua e ela vai se cumprir. Nada impede o trabalhar de Deus. Então, essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação, tá? Então, nós entendemos essa grandiosidade do texto, que é maravilhoso. E é preciso buscar ao Senhor. Nos versículos 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai. Buscai quem? Ao Senhor. Em que momento? A todo momento. Porque enquanto você pode encontrá-lo, ou enquanto ele ainda está perto. Então, buscar ao Senhor por meio da oração, de um relacionamento sincero, é muito importante. Capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre, tá? Então, se você pega aqui o capítulo, por isso que eu falei, leia o capítulo 54 e o 55. Capítulo 54, versículo 1 ao 17, nós vamos ver claramente um poema consolador, que fala sobre um simbolismo duplo da noiva e da cidade. A comparação, né? O simbolismo duplo, né? Ao qual ele menciona a noiva e a cidade. A noiva que é cortejada, tá? E outra vez casa-se, e a cidade que antes e outrora era destruída, estava destruída, foi reedificada. Então é importante você fazer esse paralelo entre 54 e 55 para que você tenha uma ideia interessante sobre esse contexto, tá? Buscai ao Senhor porque ele pode ser encontrado, tá? Se o seu amor perdoador é rejeitado, amanhã apenas sua ira pode ser encontrada. Deixa eu ler de novo. Se o seu amor perdoador é rejeitado, amanhã apenas sua ira pode ser encontrada, tá? Lembrando que o texto está falando desse relacionamento, está falando da redenção, mas também está falando da condenação, está falando desse tete a tete, desse momento íntimo que o ser humano tem com Deus, esse relacionamento. Por isso que o 54 nos traz a figura da noiva, que é cortejada novamente e casa-se, e da cidade que está destruída e é edificada. Porque o nosso tema está falando sobre as promessas de Deus. E a promessa não é rejeitar, a promessa é acolher, é salvar, é redimir, é abençoar, é transformar. As promessas de Deus, elas estão sempre atreladas a ocasiões de bênçãos para a raça humana. Vamos lá? É preciso se arrepender. Isaías 55, versículo 7. Ó, você repare que nós estamos aí andando dentro do capítulo 55. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nossos corações, percebemos o quanto os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, tá? Então, essa promessa para o penitente, ela é importante. Se você pega aqui Isaías 55, do 8 ao 9, mostra justamente o grande abismo entre os pensamentos e caminhos de Deus e do homem. Então Deus está falando através das suas promessas. Só que o homem, na sua finitude, na sua incapacidade de compreender Deus, de conhecer Deus na sua magnitude e na sua plenitude, ele não consegue entender os planos e os pensamentos de Deus. Por isso que eles são maiores e melhores do que o nosso. Então, quando nós olhamos para dentro desse contexto, o autor deixa bem claro aqui, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão, tá bom? Tanto é que é apresentado aqui no versículo 10, 11, 12, 13, é esse ambiente ao qual no versículo 13, né, deixa bem claro, em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, ou seja, é um ambiente transformador, um ambiente que se transforma. A pessoa, o ser humano, que se insere no projeto e nas promessas de Deus, ele recebe o renovo, ele recebe as bênçãos de Deus, ele começa a participar do projeto de Deus.
E isso é maravilhoso, irmãos. Nós começamos a participar do projeto. Nós começamos a participar das promessas que, digo de passagem, já estão em andamento. A promessa não aconteceu devido ao momento ao qual você se arrependeu. As promessas já estão encaminhadas. Você se insere nas promessas de Deus. Você se insere no projeto de Deus. Você se insere naquilo que Deus prometeu lá desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você se insere automaticamente no projeto. E isso é importante. Vamos lá? Tanto é que o versículo 7, nós vamos ver conversão e purificação. Aonde nós vamos ver isso, Adriano? Versículo 7, deixe o ímpio. O versículo 6, buscai ao Senhor. E o versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor. Olha o que a minha tradução diz. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver. Ou seja, eu estou falando de conversão. E abandone seus maus pensamentos. Eu estou falando de purificação. Primeiro item, conversão. Mudem a sua maneira de viver. Segundo ponto, purificação. E abandone seus maus pensamentos. Voltem ao Senhor, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Então o homem será completamente restaurado, o perdão e limpeza irão fazer parte dessa obra de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Pode deixar um amém, pode deixar um comentário, pode deixar um like. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Tópico 2. As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. No Antigo Testamento nós vamos ver, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vamos ver o que foi prometido? A Abraão. A Abraão foi prometido o quê? Lembrando que o que eu vou dizer aqui, tanto de Abraão, Isaque e Jacó, está embasado nos versículos que são citados aqui no subtópico de número 1, tá bom? Abraão, o que foi prometido a Abraão? Que os seus descendentes formariam uma grande nação. Houve a promessa de que Deus iria abençoar pessoalmente Abraão. O seu nome seria famoso e ele seria uma bênção. A Isaque, ele promete o quê? Ele vai dizer, fique na terra que eu vou lhe mostrar. E outra coisa, estarei com você. A presença de Deus estaria com Isaque. Segundo ponto, te abençoarei. A Jacó, o que ele promete? Estarei com você e te protegerei. Não te abandonarei até que cumpra o que te prometi. Repare bem, irmãos. Abraão, Isaque e Jacó. Tem três coisas, tem uma coisa aqui que complementa todos. A presença, o fato de estar junto. E o fato de estar junto fala do relacionamento. É isso que o autor quer trazer para nós. É isso que você deve transferir para os seus alunos. A promessa está atrelada ao relacionamento. O relacionamento está atrelado a uma promessa que foi feita. A Abraão, ele vai dizer, eu vou te abençoar. O seu nome será engrandecido. Você será uma bênção. A Isaque, estarei com você, te abençoarei. É algo
presencial, é algo particular. A Jacó, eu não vou te abandonar, mas eu vou te proteger, eu vou estar com você até que cumpra aquilo que eu te prometi. É isso, irmãos, é isso. É estar junto. Deus, através do Espírito Santo, quer estar junto conosco para que essas promessas se cumpram de maneira eficaz. Aí, entendendo tudo isso, o autor falou sobre a questão do Novo Testamento, ele citou o arrebatamento da igreja, então a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, a questão dos corpos glorificados, arrebatamento da igreja, novo céu, nova terra, enfim, o próprio céu, são promessas de Deus estabelecidas no Novo Testamento. E eu acredito nela devido ao relacionamento íntimo que eu tenho com Deus, então eu coloco toda a minha confiança nele e acredito naquilo que ele fala. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Jesus é o sim de Deus. Olha o que o versículo diz. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O sim de todas as promessas de Deus é quem? É Jesus. Em Jesus, aguardamos as promessas feitas por Deus, de salvar, de regenerar, de nos resgatar, de nos arrebatar. Jesus é o sim de todas as promessas. Vou repetir novamente. Jesus é o sim de todas as promessas de Deus. Então, se Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó e a igreja através de Jesus, pode ter certeza, as coisas vão acontecer. Jesus é o sim das promessas de Deus. Deus é infalível. Essa afirmação está fundamentada em seu próprio atributo, seus atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Esses atributos incomunicáveis, eles são importantes, porque eles garantem que a promessa não vai falhar. Ele garante, esses atributos incomunicáveis garantem que a promessa vai se cumprir. Os atributos incomunicáveis nos garante que a promessa não cairá por terra. Os atributos incomunicáveis nos garante que toda palavra que sai da sua boca, ela vai se cumprir. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Pois já nasceu uma criança, Deus mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esses atributos, eles são importantes, porque eles carimbam as promessas que nós aguardamos. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é o Conselheiro Maravilhoso. Ou seja, esperamos em Deus as nossas promessas. O homem fala, não cumpre. O homem diz, mas não faz acontecer. Nós acreditamos, confiamos, colocamos toda a nossa energia nas palavras do homem.
mas Deus garante a vitória. Uns confiam em carro, outros nos seus cavaleiros, né? Mas nós, cristãos, fazemos menção do nome do Senhor, porque nós acreditamos que as nossas promessas estão fundamentadas no amor incondicional de Jesus pela nossa vida. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo de número 13, ou seja, operando o Senhor, quem vai impedir? Se Deus te fez uma promessa e você está em obediência com a palavra, e Deus quer muito que essa promessa se cumpra ainda em vida, e tá tudo certo, quem é que vai impedir? Quem é que impede? Demônios? Pessoas? A própria igreja? O mundo? A sociedade? Né? As ideologias? Nada impede o trabalhar de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na vida do ser humano, tá bom? Como vimos em Isaías, subtópico de número 3, Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas. Então, aqui nós falamos sobre a fidelidade. Deus zela pela sua palavra, ou seja, a fidelidade de Deus garante isso para nós, tá? E aqui nós vamos ver que há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando eu falo de fidelidade, eu estou falando de constância nos compromissos assumidos com outrem. Fidelidade é isso. O que é um cliente fidelidade? O cliente fidelidade no mercado financeiro, né, é aquele cliente que está sempre comprando. Então ele se torna fiel àquela marca, àquele produto, né? O cliente fidelidade. Então ele está sempre comprando. Então, como ele está sempre comprando em um mercado, em uma loja, enfim, pode ser qualquer coisa, ele tem vantagens, ele tem pontuações, ele ganha brindes, ele ganha descontos. Ou seja, o que está intrínseco aqui é a constância. A constância desse cliente que faz com que ele ganhe pontos. Então, é a constância. Quando nós vemos a fidelidade de Deus, nós estamos falando da sua constância nos compromissos. Deus não é aquele que fala e se esquece. Deus não é aquele que fala e tarda na sua palavra, ou seja, ele deixa de cumprir. Não, ele cumpre no momento certo e na hora certa. É nós que entendemos que às vezes ele tarda em trabalhar, em fazer alguma coisa, mas não. Deus tem o seu tempo, a sua hora para trabalhar. Ele não trabalha com o tempo Cronos, ele trabalha com o tempo Kairos, né? Então vamos lá. O tópico de número 3 vai falar sobre tipos e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais. Essas promessas incondicionais são as que independem de circunstância, ou tempo, ou atitudes do destinatário. As proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento. E as condicionais que o autor apresentou, as condicionais dependem de circunstância, de tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Então vamos analisar aqui bem rapidamente e como é interessante entender essa questão. A promessa, como o autor diz aqui, ela é incondicional em algum aspecto. Por quê?
porque independente da circunstância, independente das atitudes do destinatário, a promessa de Deus vai se cumprir de toda forma. Então Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa por causa talvez de um ato falho de um profeta ou de alguma pessoa. Deus vai cumprir na íntegra aquilo que ele prometeu. E o autor nos traz um alerta sobre as condicionais. Essas condicionais, elas sim, dependem das circunstâncias do tempo e das atitudes humanas. Então, a ideia de que crente que tem promessa não morre, ela cai por terra, pelo simples fato de nós entendermos que ela também é uma promessa condicionada. Então, se eu tenho uma pessoa que, em muitos casos, não obedece, saiu da presença do Senhor e tem uma promessa grandiosa, o risco daquela promessa não se cumprir, ela é muito grande. Mas tem um porém. Como nós estamos falando, e falamos muito bem, sobre as promessas de Deus de restauração, o versículo 7 deixa bem claro: deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso e em perdoar. Então Deus, ele estabelece as suas promessas. Eu poderia classificar como promessas padrões. Essas promessas padrões, elas são universais. Então a salvação são promessas padrões, elas são universais. E as promessas específicas, feitas para homens e mulheres de maneira específica, ou para uma nação de forma específica. Lembra de Nínive? Nínive é um claro exemplo. Deus prometeu salvação àquele povo se eles se convertessem. E eles se converteram, mas passou-se 100 anos. O povo voltou a fazer tudo o que era de errado. E o que aconteceu? A destruição veio sobre aquele povo. Então que nós possamos tomar cuidado com isso, tá? Não é porque Deus falou lá atrás que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E que você vai ser um grande profeta, um grande pastor, e isso e aquilo, e que você pode fazer o que você quiser, que nada vai acontecer porque Deus tem uma promessa na sua vida. Tome muito cuidado com isso. Elas são condicionais. Nós aprendemos aqui incondicional e condicional. As condicionais nós devemos ter aí um pouco de cuidado, tá bom? Subtópico 3, o propósito das promessas de Deus. O primeiro deles é o de estabelecer uma aliança com o ser humano. Promessa. Vou fazer, vou te levantar, vou te engrandecer, vou soprar o seu nome nos 4 cantos da terra. Vou te colocar entre os príncipes. Vou te levar para lugares longínquos. Isso é o quê? É um relacionamento sendo criado. Deus tomando a responsabilidade, dizendo assim: eu cuido da tua vida, eu cuido da tua história. As promessas que eu disse, elas vão se cumprir, tardando ou não, demorando ou não, eu vou cumprir, porque eu zelo pela minha palavra. Segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade é fantástica, né? Porque nós falamos aqui dessas promessas que são gerais, essas promessas que são para todos, né? Essas promessas que fazem respeito a todos os povos, a todas as pessoas. Então, essas promessas dão oportunidade às pessoas de se inserir, como eu disse no começo, e adentrar no plano já estabelecido e caminhando. Outro propósito seria de mostrar a eleição de um povo como parte da sua herança, da sua aliança com Abraão, né?
Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas e realizá-las. Tem a ver com zelar pela sua palavra. Aqui nós podemos ver claramente essa ênfase batendo toda hora na revista, de que Deus zela pela tua palavra. E aqui eu já queria deixar um adendo para os nossos amigos, para os nossos irmãos que nos acompanham, tá? Deus tem uma promessa para cada um. Talvez você já ouviu essa promessa há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, há 1 ano atrás, e às vezes nós temos aquela pressa de que essa promessa se cumpra. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, muitos anos assim, há uns 12, 13 anos atrás, quando eu ainda não era nem diácono, e Deus, eu no último banco da igreja, onde eu congregava, antes da atual agora, Deus, naquela noite, ia pregar um irmão, um pastor, na verdade, e ele era gago, né? E quando ele pregava normalmente, né? Aquele ritmo do timbre da voz ajudava a disfarçar a gagueira. E ele pegou e foi no último banco, aonde eu estava, apontou o dedo para mim e diz assim: Deus tem pressa em te usar. Mas não se preocupe, Deus vai proporcionar todos os meios para que isso venha se cumprir. Passou 13 anos e as coisas foram acontecendo de forma gradual, sem forçar, sem atropelar, sem pular degrau. E a coisa mais difícil para mim e para qualquer pessoa que recebe uma profecia como essa é aguardar o exato momento de Deus. Deus vai dando as ferramentas, fui lá, fiz a faculdade, fui comprando meus livros, fui estudando, me apaixonei pela leitura, me apaixonei pela escola bíblica dominical, foi se criando o meu nome no meio evangélico, no meio da igreja, as pessoas foram gostando, foram elogiando, foram convidando, até que um dia Deus me deu um estalo na cabeça e diz: abra um canal. Eu acredito que aquele dia foi a voz do Espírito Santo, porque em uns 3, 4, 5 anos atrás, eu estava sentado no meu trabalho, debaixo de uma árvore, quando veio uma palavra na minha mente de forma clara e objetiva, dizendo assim: é tempo de ensinar. E eu não estava pensando em nada. E passou-se. E isso ficou na minha cabeça. Falei: gente, é tempo de ensinar? Mas é tempo de ensinar o quê? Passou-se os anos, passou-se os tempos. E um belo dia eu estava ministrando aula, já dando aula, né? E um dia me veio isso, que o Espírito Santo tocou na minha mente. E ele completou a frase: é tempo de ensinar EBD. Esse é seu caminho, esse é o seu propósito. É assim que eu vou te abençoar, é assim que eu vou engrandecer o teu nome, é assim que eu vou levar você a lugares que você não imaginava. É assim que eu vou preparar você. E a gente, quando olha para essas promessas de 10, 12, 13 anos atrás, a gente fica pensando como Deus trabalhou de forma plausível, de forma eficaz, né? Capacitando, orientando aos poucos, dando graça. Então, meu irmão, não tenha pressa. Eu lembro que um dia um irmão na igreja olhou para mim e falou assim: Ricobelo, aqui eles me chamam de Ricobelo, né? Ô Ricobelo, fica tranquilo, as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão saindo, não precisa de pressa, não precisa de afobação, as coisas vão acontecendo segundo a tua vontade. Tanto é que pela segunda vez nós vamos participar de uma nova conferência do canal Abra a Jaula, do nosso querido presbítero Murilo Alencar, que me chamou novamente, dessa vez para falar na revista dos jovens, e como eu fiquei feliz na primeira participação e agora na segunda, nesse evento online, que vai ser uma bênção, né?
então a gente vai ver na mão de Deus. Então eu quero que deixar esse testemunho aí como uma forma de encorajar você, alegrar o seu coração e entender que Deus está cuidando de cada passo da sua vida. Amém? Então eu deixo essa palavra para vocês, essa aula maravilhosa. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.